Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodolfo e hoje nós vamos falar sobre ciências. Tá curioso para saber o que a gente vai falar hoje? Olha, segura a curiosidade que nós vamos falar de um assunto muito interessante. Inclusive, já tem até uma dica aqui para você, olha. Sobre solos. Sabe o que é solo? Às vezes a gente pensa assim, pisei nesse lugar, tá diferente. Olha, meu pé tá afundando, então não, tá duro, não é verdade? Ih, machucou um pouquinho o pé. Então, às vezes a gente nomeia solo de chão e chão de solo. Confunde um pouquinho, né? Mas não tem problema. A gente vai conversar um pouco aqui especificamente sobre os solos e a gente vai ver que o solo é composto por várias coisas, dependendo do solo, do lugar e da composição dele. Dá uma olhada aqui, só olha quantas imagens nós temos. Nós temos 4 imagens bem diferentes, concorda comigo? E por que elas são diferentes? Por quê? Porque elas estão revelando para a gente solos diferentes. Mas olhando de cara, a gente conhece alguma coisa, não é? Assim, não é tudo tão novidade assim. Por exemplo, dá uma olhada para essa imagem. Olha que bela dica que nós temos aqui. E a marca de um pé. Em que lugar que a gente passa que deixa a nossa marca assim frequentemente? Muito bem, já olhando pelo que está na imagem, você vai me dizer areia. E não é isso? Quando a gente passa na areia, não deixa um pouquinho das marcas dos nossos pés? Então, não necessariamente na praia, qualquer outro lugar que tem areia também. Porque a gente às vezes só associa areia na praia e é porque é o lugar onde mais tem, não tem problema nenhum. O solo arenoso tem grande quantidade na praia. Mas daqui a pouco eu te falo sobre esse nome, arenoso, e por que ele é assim. Daqui a pouquinho. Aguenta aí, segura a expectativa, fica comigo até o final. Vamos lá. Então aqui nós temos areia. A areia também compõe um dos tipos de solo que nós vamos falar hoje. Vamos olhar para outra figura aqui, ó. Essa também é um pouco conhecida, não é? Quando você olha assim, o que você percebe? Temos o que aqui? Pedras, não é isso? Pedras maiores, pedras menores, pedras até um pouquinho de cores diferentes, o que não tem problema, mas são pedras, né? São ali fragmentos de rochas que estão ali. Então, quando a gente olha para esse tipo de figura e vê pedra, então a gente pode perceber que também tem solos que são compostos de pedras, de fragmentos de rocha. Nesse aqui, a gente tem que andar com um pouquinho mais de cuidado, porque, ó, correr pode machucar seu pé. Andar rápido pode também machucar um pouco do seu pé, viu? Então preste atenção quando você estiver próximo de um solo que tenha bastante pedra. Ficou curioso para saber o nome dele? Espera, fica comigo até o final, que você vai saber qual é o nome dele e qual é a característica que tem nos solos que tem bastante pedras, tá bom? Vamos aproveitar essa aqui pertinho? Olha, aqui eu acho também que você já deve conhecer um pouquinho, não é verdade? Essa mão que está aqui, que não é a minha, por sinal, está pegando um pouco nessa terra que é um pouco escurecida. Você está vendo que ela tem, assim, uma cor mais escura? Então, geralmente, é um nome um pouquinho difícil, mas como a gente está conversando entre amigos daqui a pouquinho, você vai ter uma dica para descobrir. É omífero, olha que nome, né? Mas fica tranquilo, a gente conhece ela como terra preta, sabe por quê? Porque é muito usado na agrícola, lá a galera da agrícola para poder lá usar, manusear, plantar, então é uma terra que a gente já conhece. Quando você está usando lá a sua plantinha em casa, você tem uma terra dessa corzinha aqui, não é verdade? Então ela não é tão distante de nós, não é isso? Vamos para a próxima. Uma cor um pouco assim, eu acho que avermelhado, né? Assim, mas que a gente já viu. Sabe o que acontece? Nem sempre a gente vê esse tipo de solo, assim, ou então manuseia o que compõe esse solo aqui, no solo em si. Mas a gente já usou em algumas atividades na escola ou até fora da escola. Aqui está representando o solo argiloso, então a gente está falando de argila, né? Nem sempre a gente consegue achar comumente andando aí pela nossa cidade. Ainda mais aqui no Rio de Janeiro. Não dá para ver pela cidade toda, mas em alguns lugares a gente consegue ver melhor, né? Consegue contemplar como fica assim, ó, nessa cozinha. Geralmente, o que fica muito próximo
em dia chuvoso, né? Dependendo do lugar, assim, quando choveu bastante, a gente consegue ver ali aquele solo argiloso. Mas por essas imagens já deu para a gente dar bastante dicas sobre solos, não é? Eu sei que você já sabe muitos outros e você sabe definir bastante. Aqui é só mesmo para a gente relembrar um pouco e a imagem para nos ajudar a falar de alguns componentes daquele solo. Mas agora nós vamos falar aqueles nomes que você estava um pouquinho curioso, curiosa, tentando lembrar, saber qual é. Chegou a hora, nesse momento, vamos falar um pouco sobre a definição de cada solo e as características deles? Vamos comigo, que você não vai se arrepender, hein? Agora, nós vamos ver algumas características de solos que nós comentamos ali no quadro quando estávamos olhando as imagens que davam um pouco ali da referência dos solos. Preste atenção que está aparecendo aí para você. Nós temos 4 tipos de solo. Fica tranquilo, parece muita coisa, mas ó, passa rapidinho. Vamos lá. Solo pedregoso é aquele que possui pouco nutriente e grande quantidade de partículas rochosas em sua composição. E esse solo é inadequado para o cultivo das plantas. Olha aqui para mim. Tá vendo aí que eu coloquei para você partículas rochosas? Sim, são partículas rochosas, mas que nós comumente chamamos de pedra, pedrinha, pedra grande. Então, essas partículas que nós chamamos de pedra, conhecemos como pedra, compõem o solo pedregoso. Fica muito mais fácil quando a gente pode conversar sobre o que a gente está lendo, não é verdade? Troca sempre uma ideia com seus amigos da sala de aula quando você voltar para a escola. Troca sempre uma ideia com seu professor ou com a sua professora quando você voltar para a sala de aula. Mas nesse momento, converse com a sua família, porque nesse tipo de conversa a gente consegue tirar bastante dúvida sobre uma ou outra palavrinha que aparece que a gente não conhece tanto, não é? Solo humoso. Aqui está um pouco diferente do que eu falei lá do humífero, não é? Não tem problema. Humoso, vamos usar o humoso? É chamado, em alguns lugares, de terra preta. Isso você sabia porque eu comentei ainda há pouco. Esse tipo de solo é bastante fértil, pois contém grande concentração de material orgânico em decomposição. O solo humoso é muito adequado para a realização da atividade agrícola. Então, ele é um solo muito bom para a gente plantar. Ele é um solo fértil. Não é verdade? E como eu te falei, ele tem aquele aspecto um pouco mais escuro, chamado de terra preta. Esse você já deve ter tido contato quando você plantou alguma coisa na sua casa. Mas olha, não fica assim assustado ou assustada com o nome. Por quê? Porque você é um excelente estudante. Eu sei que o que você está ouvindo aqui, você vai absorver e o nome não vai ser mais um problema para você, não é verdade? Vamos continuar? Solo arenoso. O solo arenoso a gente até gosta de ir na praia de vez em quando. Agora a gente não está podendo ir tanto. Mas quando tudo normalizar e a gente poder frequentar a praia com mais frequência, a gente tem contato com esse solo arenoso, não é isso? Que é o solo que tem bastante areia, né? Parece até óbvio, não é isso? Mas é assim mesmo. Possui grande quantidade de areia, não é? Esse tipo de solo é muito permeável. Guarda essa palavrinha aí. Pois a água infiltra facilmente pelos espaços formados entre o grão e a areia. Então, olha, permeável. É só porque a água passa com facilidade. É isso que é permeável. Não tem mistério nenhum, não é verdade? Vamos lá para o nosso último solo, solo argiloso. É formado por grãos pequenos e compactos. É impermeável e apresenta grande quantidade de nutrientes, característica essencial para a prática da atividade agrícola também. Então, esses grãos pequenos e compactos. Então, eles estão ali, ó, mais juntinhos, não é? E é impermeável. O que é impermeável? Bem, se o permeável facilita a entrada da água, impermeável não facilita tanto essa infiltração da água. Também não tem nada demais. É uma palavra que, assim, se a gente conversar, descobrir, pesquisar, usar o dicionário, a gente rapidamente consegue entender o que o texto está falando. É só uma dica também de língua portuguesa, viu? Sempre leia os textos com atenção, porque os textos também estão nas outras disciplinas e a gente precisa delas todas juntinhas para a gente aprender tudo muito bem. Bem,
Nós estamos encerrando mais uma das nossas aulas. E hoje falamos muito sobre solo, vimos as imagens, vimos os nomes, vimos algumas definições. Ótimo, não é verdade? Muita informação boa e nova e, para alguns, uma revisão. Mas nós não acabamos por aqui. Temos muitas outras aulas, muitos outros conteúdos para compartilhar, muita conversa de amigo para ter e muita informação para acrescentar nas nossas vidas e no nosso conhecimento. Por isso, fique com a gente por aqui. Acompanhe as próximas. Já estou ficando com saudade. Um beijo. Até a próxima. Aí, estuda daí, que eu estudo daqui. Tchau, tchau.